Caramba. Cobori, você tem receio desse discurso do Jones fortalecer o antipetismo e talvez Não é antipetismo, favorecer a volta da direita pro poder? Não, é porque a galera fala, né? Pô, não pode bater no PT, se bater no PT, a direita volta e tal, é que é negócio, né? Existe isso daí, desculpa. Mas era isso que eu ia falar, o seu pensamento... Não, o seu pensamento é o meu. Porque o Jones fala, pô, não tem enfrentamento e tal, as pessoas não cobram. Tem a cobrança ainda. Só que é real que quando você cobra, eles justificam falando assim, mas esse é melhor do que o outro, sabe? Tem sempre uma escorinha hoje. E você cobra do Lula, por exemplo, a galera vai te bater. Sim. Você não pode cobrar mais. Porque, você quer que o outro volte? Não tem nada a ver, né? Na realidade, não é o antipetismo, né? Na realidade, a crítica, para quem sabe escutar, ela é uma coisa benéfica. Né? A crítica, para quem sabe escutar, ela é benéfica. E a crítica que a esquerda faz, que o Jones faz, que outras pessoas têm feito ao petismo, não é um antipetismo. É que, você já está sendo visto como o próprio sistema. Se você não mudar, a população não vai estar do seu lado, porque a população quer mudança. Né? A situação da população está cada dia pior, está piorando. Ou seja, a insatisfação está cada dia maior. E quando você está num nível de insatisfação, você quer mudança. As pessoas votam por mudança. Alguma coisa que realmente mude. Não é uma reforminha daqui, como diz, uma reforminha daqui, um paliativo aqui, outro ali. Não, as pessoas querem mudança. E depois de 5 governos, né, do PT, o que a grande maioria da população, e é um motivo que a grande maioria votou no Bolsonaro, é porque as pessoas começam a ver o próprio PT como o próprio sistema. Se você está com 5 mandatos e o negócio não mudou, você é o sistema. Né? Você é o modelo econômico. Você não tem mais legitimidade para criticar o que está aí. Se você está aí e não muda, você foi capturado pelo sistema, né? Então, eu acho que a crítica ao PT, e o PT tem que ver essa crítica como um alerta para que ele mude. Você tem o poder na mão, você tem como mudar isso. E aí, assim, dentro do que eu conheço, que as pessoas perguntam, né? Como que muda, o mercado é sempre contra, quando faz, o mercado dá o chilique, aí tem que voltar atrás. Cara, o mercado é um ente viciado em taxa de juros alta. Porque é simples. Quem não quer ganhar 15% sem fazer nada? Taxa livre de risco. Qualquer um quer. Né? Então o mercado é aquele drogado que está acostumado com a alta dose daquela droga e quando você diminui, ele entra em choque. Dá um choque, aí dá um chilique. Aí você vai e dá a droga de volta. Não, você põe ele numa clínica, tira a droga dele e deixa ele se estribuchar, dá chilique. Uma hora ele vai entender que ele não precisa de tanta droga assim para ficar normal, ficar feliz, né? Então, assim, não é nada revolucionário algumas coisas que o governo deveria ter feito. Por que não voltou a média de inflação para 4%, o sendo a meta para 4%, como era antes com a banda de 2%? E não depende do Congresso isso. Não depende do Congresso. Mesmo com o Campos Neto, o Conselho Monetário Nacional são 3 votos. Ele já tinha 2. O Lula, quando entrou, ele tinha 2. É o ministro do Planejamento e o da Fazenda. Mesmo o Campos Neto querendo ser contra. O mercado ia dar um chilique? Ia, cara, mas se você não fizer isso, você nunca tira o cara da droga, entendeu? Uhum. Tem uma trindade que a gente fala que é impossível, né? Não, mas a taxa de juros tem que ser alta porque a inflação, que não sei o quê. Mas a nossa inflação, se você decompor ela, o grande... Porque a gente não tem inflação de demanda no Brasil. Sim. O negócio é a política monetária atua sobre a demanda, que é diminuir o consumo. Só quando você diminui o consumo, você diminui o consumo de quem? Do Jorge Paulo Lema? Não, você diminui o consumo de quem é pobre. Diminui o emprego de quem é pobre. Uhum. Então, traduzindo no simples, quando eu aumento a taxa de juros, eu tô falando pros pobres, falando assim, você vai ter que comer menos, tá? Você não vai ter dinheiro, você vai ter que comer menos, você vai ficar sem emprego. A elite econômica, a inflação, não afeta nada. Para eles é bom a taxa de juros alta, que é o rentismo sem ganhar nada. Pode deixar lá. Então tem uma coisa que na inflação, o que impacta a inflação nossa hoje é basicamente inflação inercial. Se é uma inflação inercial, concorda que também é um vício? Se eu não tirar baixar a inflação aqui, lá na frente ela vai continuar. Só que a taxa de juros não influencia, a política monetária não influencia a inflação inercial. E a outra parte é o câmbio. E aí vem a lógica de, não, a política monetária tem que manter o spread aqui da taxa de juros americana, porque eu tenho que manter o capital aqui para eu não ter oscilação no câmbio e não ter impacto na inflação. Então, basicamente é câmbio que a política monetária está atuando.
Só que a gente não tem como controlar o câmbio se a gente tiver 3 coisas. Câmbio flutuante, livre fluxo de capitais e política monetária. Não tem como eu ter essas 3 coisas ao mesmo tempo. Então, uma coisa que podia ser feito, e aí o IOF poderia servir para isso, porque realmente serve, controlar fluxo de capital no Brasil. E não pode ter livre fluxo de capital. Isso aqui não pode ser a casa da mãe Joana. Eu entro hoje e saio amanhã. Capital especulativo. O que foi, a gente está falando ontem, o sucesso de Bretton Woods? Foi justamente o inverso. Só era permitido fluxo de capital para a economia real. Você vai comprar esse copo lá no Brasil, pode ter fluxo de capital. Você vai vender esse telefone lá para o Brasil, pode ter fluxo de capital para pagar essas mercadorias. Capital especulativo proibido. Você não pode entrar no Brasil só para explorar a taxa de juros dele e sair a hora que você quiser. Tem que ter um pedágio. Então, tem que ter controle de fluxo de capital. Se você controla o fluxo de capital, você controla o câmbio. Seu câmbio não é tão flutuante como é. Você não precisa ficar torrando reserva internacional para tentar estabilizar o câmbio. Entendeu? Se você controla o câmbio, você não precisa ter essa política monetária agressiva do jeito que a gente tem. Para manter o spread com a taxa de juros lá fora. Então, são coisas que não é revolucionário. O governo podia ter feito. É só querer enfrentar o mercado. O que acontece quando o governo abaixa a taxa de juros? O que o mercado financeiro pensa? O que eu vou fazer com a minha grana? Eu vou pôr para circular? Na verdade, ele faz terror. A maioria é terror. Vai ter um fluxo saindo? Vai. Num primeiro momento tem. Tá? Sim. Que é o cara realmente do curtíssimo prazo. O cara, ele entrou aqui para ganhar dinheiro fazendo day trade com taxa de juros futura, entendeu? Com câmbio futuro. Ele tem uma parcela que tem. Mas a grande... Por isso que o Banco Central usa o swap cambial. Porque a grande maioria não tem esse interesse. A grande maioria que é levado pelo movimento é porque ele fica com medo. Então eu sou empresário, fiz um hedge no mercado futuro de câmbio. Porque eu tenho uma fatura para pagar daqui um mês de $100 mil. Eu fico com medo de que o negócio realmente vai desandar. O que eu faço? Para me proteger, eu quero comprar o dólar agora. Aí eu entro na ponta compradora e eu pressiono a taxa de câmbio para cima. O Banco Central sabe que isso acontece, por isso ele usa a ferramenta do swap cambial. O swap cambial é trocar a taxa de juros por dólar. Então eu sei, Rodrigo, que você está nessa situação. Você não está querendo ir embora do Brasil, você está querendo só se proteger. Você quer comprar dólar para se proteger. O que eu faço? Eu vendo para você um contrato de swap cambial. Eu falo, não, Rodrigo, eu garanto os seus $100 mil daqui a um mês e você me paga a taxa de juros. Swap cambial é isso, é trocar juros por dólar, por câmbio. Então, o Banco Central tem isso mapeado. Ele sabe a parcela que é especuladora que está saindo e sabe a parcela que está só com medo, entrando na onda, com medo, querendo se proteger. Então, o Brasil tem reserva cambial suficiente para se proteger dessa parcela especulativa. É só enfrentar o mercado. Lá em dezembro, o que o Banco Central tinha que ter feito era batido na mesa. Tá, mas o que eu não entendi é o seguinte... Porque se você deixa o mercado especular no dia seguinte tem mais especulador. Sim. Ele vem na onda. Se no dia você dá uma porrada na mesa e põe... E faz valer o poder que o Banco Central tem para atuar no câmbio, no outro dia vai ter menos especulador. Né? Mas se você, por exemplo, baixa a taxa de juros hoje para 2%, o que vai acontecer com o cara que tem grana lá? Ele vai colocar essa grana para investir? Ele vai colocar ela para ganhar mais em outro setor? Não precisa ser tão radical. O que a gente está dizendo é o seguinte, a gente não precisa ter a taxa de juros real no nível que a gente está, cara. Não precisa. O Brasil não tem esse risco todo. Por que a gente tem a maior taxa de juros do mundo? Quer dizer, então, que a gente é o país mais arriscado do mundo? O Brasil é mais arriscado que o Afeganistão? O que seria uma taxa de juros ideal hoje para o país? Não, a gente tem uma taxa de juros real maior que 8%, cara. Isso não existe isso. Vai em país avançado. Vai em país... Os caras... No Japão passou muito tempo com a taxa de juros negativa, por quê? Eu vi menos de... Porque pro povo japonês... O que é a taxa de juros negativa? É descontada a inflação, você pôr 100 agora e daqui a um ano você tem 99. Né? O povo japonês topava isso. Porque ele vê que o risco é muito maior, então para ele é melhor perder um do que correr o risco de perder mais de um. Então ele põe lá, eu ponho 100 aqui e eu aceito ter 99 daqui. Isso é taxa de juros negativa. Por que o Brasil precisa pagar 8% de taxa de juros real, que é acima da inflação? Será que os investidores estrangeiros não topariam ganhar 2% real? 3%? Opa. Aí você fala, vou baixar de 8%, não estou nem falando para baixar para os 2% que você está falando. Tô falando, vou baixar real, de 8% para 4% de juros real. Minha meta é essa. E depois lá na frente, quando o mercado estabilizar, eu baixo para 2%. Será que os investidores estrangeiros não tá a fim de ganhar 4% real com a taxa de juros que está no resto do mundo? É bom, hein? Não tá, cara. Esse negócio do mercado financeiro é terrorismo. Isso. Eu sei que se eu fizer terror, eu vou manter os R$8. Aí eu faço terror. E o Cobori, rapidão. É um terror, inclusive, de curtíssimo prazo. Sim. Porque, por exemplo, quando foi
pegando exemplos históricos recentes, quando foi para aprovar o auxílio emergencial de R$600 durante a pandemia, o mercado foi contra. Aí a bolsa caiu, o dólar subiu e tal. Isso durou 10 dias em oscilação. E aí o auxílio emergencial de R$600 foi aprovado, o orçamento de guerra foi aprovado e vida que segue. Quando foi para aprovar a PEC de transição, agora no final do governo Bolsonaro, antes do início do governo Lula, mesma coisa. A mídia burguesa chamou de PEC da gastança. Aí o dólar subiu, aí a bolsa caiu, e não pode, e aí, meu Deus, aí finanças públicas. Não, vai fazer. Acabou. Passou. E assim, é sempre assim. Há um elemento, isso que o Cobori falou é isso, é um elemento do susto. Você anuncia alguma medida, aí o dólar dispara e a bolsa cai. Aí a mídia burguesa começa. É o fim do mundo, o mundo vai acabar. Meu amigo, se você sustenta a decisão política por 2, 3 dias, no 4º, 5º dia o negócio já começou a dar uma acalmada. Tem um elemento ali político de fazer uma chantagem permanente e jogar com o fantasma da inflação, como se o Brasil tivesse uma hiperinflação sempre à espreita, que a qualquer momento ela vai voltar se você não fizer o que o mercado quer, como se os índices da Bolsa de Valores refletissem diretamente no nível de emprego, no nível de investimento público e privado e por aí vai. O que acontece se a pessoa peitar? Concretamente, bem pouca coisa. É ou não é? Sério? Concretamente, se você... Não, vai ser assim. Concretamente, bem pouca coisa, porque o investidor... Nem investidor, é especulador, né? Porque investidor é quem está investindo dinheiro para construir uma fábrica, um negócio. Mas o especulador, ele quiser sair do Brasil, o risco cambial é dele. Então, quando ele sai do Brasil, por exemplo, quando o dólar está disparado e ele entrou com outro valor de câmbio, o risco cambial é dele, é ele que está perdendo dinheiro. Sim. Não existe cobertura cambiária para o especulador, para o governo pagar a diferença para ele. Então, tem um limite muito claro. O governo bate na mesa e diz assim, não, vou manter a política. Eles vão chiar e tal, a pressão vai ser amplificada pela mídia burguesa, mas eles próprios não conseguem sustentar um ataque... Estou nem falando dos instrumentos que o Banco Central tem, mas assim, existe um limite estrutural para o especulador ficar especulando e fazendo terror. Porque o risco cambial é dele se ele sair. Então, se sobrevaloriza o poder do mercado, e aí ninguém está dizendo aqui que é um passeio no parque, que o mercado não tem poder. Ele tem. Mas se sobrevaloriza o poder do mercado para manter a inércia e o imobilismo. É por aí ou não é? Sim, com certeza. É aqui. Estamos aqui, os adultos aqui, o mercado é a criança que se joga no chão e começa a dar chilique. Aí todo mundo para aqui e vai lá acudir a criança. Deixa distribuir ali 5 minutos para ver se não vai dar uma melhorada. Não vai achar que não vai ganhar as coisas dando chilique, entendeu? Então, assim, é o que falou. Obviamente não é tão simples assim, mas a gente precisa ter consciência que isso existe. E eles se acostumaram com isso. Eles se acostumaram a dar chilique e o governo volta atrás.